Bem-vindos ao The Debate. A questão que a gente vai explorar hoje é daquelas que carregam assim um peso histórico e muita polêmica, né? Será que já existiram sociedades genuinamente ateias? Essa discussão, que emerge da análise de diferentes contextos históricos e sociais, nos leva a uma pergunta central. Podemos identificar exemplos reais de sociedades ateias? Ou os casos frequentemente citados, como, sei lá, a União Soviética ou o Camboja do Khmer Vermelho, são, na verdade, algo bem diferente, regimes autoritários que, digamos, instrumentalizaram a supressão da religião para consolidar poder? Bom, a minha posição é que sim, existem sociedades onde o secularismo e uma alta prevalência de ateísmo são a norma, como a gente vê em partes da Europa e Ásia. E elas demonstram que modelos não religiosos podem ser pacíficos e prósperos. Eu defendo que isso é radicalmente diferente do que se convencionou chamar de ateísmo de Estado autoritário. Eu vejo a questão por um prisma um pouco diferente. Embora eu reconheça que é fundamental separar o joio do trigo, quer dizer, diferenciar o secularismo pacífico desses regimes autoritários que esmagaram a religião, eu coloco em dúvida se uma sociedade puramente ateia, sabe, no sentido de uma ausência universal e completa de crença em deuses, e talvez até de superstição, se isso já existiu ou se é algo realisticamente alcançável. Eu quero explorar as complexidades disso, incluindo o perigo real de dogmatismo que surge quando o ateísmo, mesmo não sendo uma ideologia em si, é politizado e vira ferramenta de Estado. Pause. Concordo que a URSS não serve de modelo para o ateísmo filosófico, claro. Mas a história talvez nos mostre que a ausência de um Deus pode ser preenchida por outros ídolos, inclusive políticos. Exato, essa distinção é o ponto de partida crucial. Para mim, a confusão entre Estado secular com muitos ateus e ateísmo de Estado é onde muito mal-entendido começa. Quando eu falo de países como Suécia, Estônia, Japão ou República Tcheca, eu estou descrevendo lugares onde uma parte expressiva da população, talvez a maioria em alguns casos, simplesmente não crê em deuses. Mas essa descrença não é imposta, muito pelo contrário. São sociedades com forte laicidade, liberdade religiosa garantida, mas onde a religião não dita as regras do jogo na esfera pública ou política. E o que a gente observa? Altos índices de desenvolvimento humano, níveis baixos de violência comparativamente falando, educação de qualidade, liberdade de consciência. Parece que nesses ambientes o ateísmo ou o agnosticismo florescem onde há segurança, educação e liberdade. Agora, o ateísmo de Estado, isso é outra história, bem mais sombria. Estamos falando de regimes como a URSS de Stalin, a China de Mao, o Camboja de Pol Pot. Ali, a ordem era suprimir a religião, e muitas vezes com violência brutal. Mas qual era o objetivo real? Não era promover o pensamento crítico ou a razão científica. Era eliminar centros de poder simbólico, social, até econômico que pudessem fazer sombra ao poder absoluto do Estado ou do Partido Comunista. A perseguição a padres, pastores, monges, a destruição de igrejas e templos, isso não vinha de uma filosofia ateísta de questionamento. Eram táticas de consolidação de poder. Trocou-se o dogma religioso pelo dogma político, uma espécie de idolatria política, como alguns analistas colocam. Portanto, usar esses regimes para dizer olha o que o ateísmo faz, é no mínimo uma distorção histórica, uma falácia que convenientemente ignora o DNA autoritário desses estados e, claro, a longa história de violência cometida em nome da religião. Essa distinção que você faz é, de fato, incontornável para uma análise séria. Associar Stalin ou Pol Pot ao ateísmo filosófico é um erro crasso. A motivação ali era claramente o controle totalitário. Mas, aceitando essa distinção como ponto de partida, algumas perguntas permanecem para mim. Primeiro, essa ideia de uma sociedade puramente ateia, onde não só a crença em Deus, mas talvez até a tendência humana à superstição, ao pensamento mágico, fossem completamente erradicadas. Será que isso é sequer possível?
O material de origem até flerta com isso, mencionando a ficção científica, como em Raised by Wolves, onde mesmo robôs programados para o ateísmo vêm surgir formas de idolatria. Parece que há algo na nossa estrutura psicológica que busca padrões, significados, talvez até transcendência, sabe? E que pode se manifestar de formas inesperadas. E aí entra a segunda questão, o risco do dogmatismo. Você diz que o ateísmo não é uma ideologia, é uma ausência de crença. Concordo em termos filosóficos. Mas a história mostra que qualquer ideia, mesmo uma não crença, pode ser transformada numa ideologia rígida e intolerante quando o Estado a adota como bandeira oficial. O ateísmo de Estado não foi só sobre eliminar a concorrência política. Ele tentou impor uma visão de mundo materialista como única verdade. O risco de substituir um dogma por outro é real. Veja a persistência da religião, mesmo sob décadas de repressão brutal, como o ressurgimento da Igreja Ortodoxa na Rússia ou a adaptação resiliente de grupos religiosos na China. Parece que a crença é mais difícil de apagar do que os regimes autoritários imaginavam. E claro, temos figuras como Stalin. Madeleine Murray O'Hair, uma ateísta notória, o reconhecia como ateu. Isso não significa que o ateísmo leva a atrocidades, óbvio que não, mas mostra que não ter uma crença religiosa não é nenhuma vacina contra a crueldade ou a tirania. Como dizem, existem monstros com e sem religião. Talvez o modelo mais realista e funcional que temos seja o secularismo, como na Suécia, que você citou. Mas ali não é uma sociedade puramente ateia. É um lugar onde o Estado é neutro e coexistem ateus, agnósticos, religiosos e talvez até um cristianismo cultural difuso. Tentar implementar qualquer sistema, capitalismo, comunismo, talvez até um ateísmo universal na sua forma pura, parece ser uma receita para problemas ou simplesmente impossível na prática. Vamos aprofundar um pouco nesses regimes de ateísmo de Estado, então. Peguem a União Soviética. A campanha antirreligiosa não era um seminário de ceticismo, né? Era uma operação política para destruir a influência da Igreja Ortodoxa, que historicamente era um pilar do poder czarista e um potencial foco de resistência ao regime comunista. Era sobre lealdade. A lealdade última deveria ser ao partido, não a Deus ou à Igreja. Eles viam a religião não só como ópio do povo, como um concorrente direto na arena do poder e da ideologia. O mesmo padrão se repete no Camboja do Khmer Vermelho, talvez de forma ainda mais extrema. O projeto de Pol Pot era criar o Ano Zero, apagar toda a história, cultura, laços familiares e, obviamente, a religião budista que estava profundamente enraizada na identidade Khmer. Matar monges e destruir pagodes era parte dessa tentativa insana de engenharia social totalitária, de moldar um novo homem subserviente ao Ankar, o partido. Novamente, não tinha nada a ver com promover a razão ou a ciência. Era sobre poder absoluto e a eliminação de qualquer alternativa. A violência ali foi filha do totalitarismo, não da descrença em si. Sim, a motivação política é inegável. Mas acho interessante pensar por que especificamente a religião se tornou esse alvo tão central e virulento. O material que a gente analisou sugere uma razão histórica importante, especialmente no caso do cristianismo na Europa e na Rússia. Essa longa história de casamento entre igreja e Estado, né? A religião organizada não era só um conjunto de crenças, era uma instituição poderosa com terras, influência social e uma capacidade de mobilização que os regimes totalitários viam como ameaça existencial. Eles não estavam apenas combatendo ideias, estavam combatendo uma estrutura de poder concorrente. Essa memória histórica, aliás, reverbera até hoje. Veja os debates acalorados sobre laicidade na França. Quando o Estado tenta impor uma neutralidade mais estrita, alguns grupos religiosos imediatamente levantam a bandeira da perseguição, talvez porque, no fundo, ainda existe essa tensão não resolvida sobre o lugar da religião no espaço público, uma herança daquele passado de poder entrelaçado. E a própria dinâmica muda. A China, por exemplo, parece ter evoluído de uma repressão maoísta brutal para uma estratégia mais sofisticada de controle e cooptação, permitindo certas práticas religiosas desde que sob a tutela do partido,
como a tal Igreja Católica Patriótica Chinesa. Isso mostra que a relação do Estado autoritário com a religião não é estática. Ela se adapta buscando sempre a manutenção do controle. São é chave para entender esses processos. E é fundamental contrastar tudo isso com as sociedades seculares modernas que eu mencionei antes. Suécia, Japão, Holanda e outras. O que vemos ali? Países onde uma grande parcela da população se declara sem religião, ateia ou agnóstica. E como são essas sociedades? Bom, estão entre as mais pacíficas, prósperas, com altos níveis de confiança interpessoal e institucional e com liberdades individuais robustas. São a prova viva de que uma sociedade com baixa religiosidade institucional não só funciona, como pode funcionar muito bem. Nesses lugares, o ateísmo parece ser menos uma causa e mais uma consequência de outros fatores. Segurança econômica e social, o chamado secularismo existencial, acesso amplo à educação científica e humanista e um ambiente cultural que valoriza a autonomia individual e o pensamento crítico. A ideia de que o ateísmo inevitavelmente leva ao caos moral ou à violência estatal simplesmente não se sustenta quando olhamos para esses exemplos concretos. Eles desmentem essa narrativa alarmista. Eu reconheço plenamente o sucesso e a estabilidade desses modelos seculares. São, sem dúvida, exemplos importantes de como a neutralidade do Estado em matéria religiosa e um alto grau de secularização podem andar de mãos dadas com o bem-estar social, a liberdade e a paz. A minha questão é mais semântica e talvez filosófica. Podemos realmente chamá-las de sociedades ateias, no sentido estrito? Ou seriam mais precisamente sociedades seculares pluralistas? Ou seja, lugares onde a religião se tornou em grande parte uma questão privada, onde o Estado não opera com base em dogmas religiosos e onde muitos cidadãos, talvez a maioria, não se identificam com religiões organizadas. Isso é diferente, me parece, de uma sociedade onde a crença em deuses ou no sobrenatural foi completamente varrida. Você ainda pode ter, como foi mencionado, um cristianismo cultural, pessoas que não creem, mas seguem certos ritos ou valores por tradição, ou crenças pessoais difusas, espiritualidades alternativas, ou mesmo superstições que persistem à margem da religião institucional. O que vemos na prática, me parece, é esse modelo secular que acomoda diferentes visões de mundo, incluindo o ateísmo, e não uma sociedade monoliticamente ateia. E talvez esse modelo pluralista seja não só mais realista, mas até mais desejável do que uma utopia ou distopia, de ateísmo universal. Talvez o termo sociedade ateia carregue uma conotação de universalidade que não se aplica perfeitamente, admito. Mas o ponto central para mim é a natureza do ateísmo nesses contextos. Ele não surge como uma doutrina imposta, mas como uma escolha individual ou uma conclusão pessoal num ambiente que permite essa escolha. O ateísmo, na sua essência, é a ausência de crença em divindades. Não é um manual de instruções para a vida, não tem dogmas, rituais obrigatórios ou um projeto político inerente. Onde ele floresce em sociedades livres e seguras, ele tende a vir acompanhado de tolerância, de uma ética baseada na razão, na empatia, na responsabilidade humana e de um respeito pela autonomia individual. Ele não dita como a sociedade deve ser, mas prospera onde há liberdade para questionar, para duvidar, para pensar por si mesmo. É mais um sintoma de saúde social, digamos assim, do que uma ideologia a ser implementada. E é justamente nessa passagem da esfera individual para a coletiva, ou pior, para a política, que a coisa pode complicar. Essa ausência de crença, que filosoficamente não é uma ideologia, pode sim ser cooptada e distorcida, virando um sistema fechado e dogmático quando instrumentalizada pelo poder político. Foi o que aconteceu no ateísmo de Estado. A linha que separa a crítica legítima à religião, suas instituições e seus dogmas, algo essencial para o pensamento livre e o avanço do conhecimento, da hostilidade generalizada ou da percepção de perseguição por parte de grupos religiosos, pode ser bem tênue. A gente vê essa tensão em vários lugares. Na França, com os debates sobre o véu islâmico ou símbolos religiosos, na China, com o controle estatal,
Até no Brasil ou nos Estados Unidos, onde qualquer crítica mais incisiva ao poder ou ao discurso religioso é rapidamente taxada por alguns setores como um ataque à fé ou cristofobia. O desafio é como cultivar o ceticismo saudável, a razão crítica, sem resvalar para a intolerância ou, pior, permitir que a bandeira do ateísmo ou do secularismo seja usada para justificar projetos autoritários. Como garantir que a crítica à religião não se torne ela mesma uma nova forma de dogma estatal? Por exemplo, um Estado ateu poderia começar a reprimir não só religiosos, mas também filósofos idealistas, artistas com temas espirituais ou qualquer um que desafiasse uma visão estritamente materialista imposta pelo governo. O mecanismo de controle é o mesmo. Isso nos traz diretamente a relação entre ateísmo, moralidade e violência. A tentativa de colar no ateísmo a pecha de imoral ou violento, usando figuras como Stalin ou Pol Pot, é, como eu já frisei, uma falácia grosseira de causalidade. Ser ateu não fez de Stalin um tirano genocida. Seu totalitarismo, sua paranoia e sua ideologia política fizeram. Da mesma forma que ser cristão, muçulmano ou judeu não impediu inúmeras pessoas ao longo da história de cometerem atos terríveis, muitas vezes até justificando-os com sua fé. Pause. O que os dados empíricos nos mostram hoje? Que os países com maiores índices de secularismo e ateísmo, como os nórdicos, Japão, Holanda, estão consistentemente entre os mais pacíficos, seguros e com maior coesão social no mundo. Em contrapartida, países com altíssima religiosidade declarada, como os Estados Unidos ou o Brasil, enfrentam níveis de violência muito superiores. E muitos conflitos atuais do Oriente Médio a outras regiões continuam sendo alimentados ou pelo menos justificados publicamente por retóricas e identidades religiosas, ainda que as causas subjacentes sejam complexas e envolvam política, território e economia. A história está aí para mostrar. A violência cometida em nome de Deus, com chancela teológica, é um fato recorrente. Não se pode dizer o mesmo do ateísmo filosófico. Eu não discordo que o ateísmo em si não é causa de violência. A ausência de crença em Deus não torna ninguém inerentemente bom ou mal, moral ou imoral. A ética pode ter fundamentos seculares perfeitamente sólidos, baseados na razão, na empatia, no contrato social. O ponto crucial, no entanto, é que a ausência de crença religiosa também não é, por si só, uma garantia contra a violência, a tirania ou o dogmatismo. O exemplo de Stalin, embora não deva ser usado para atacar o ateísmo como filosofia, serve para ilustrar isso. A capacidade para a crueldade e a opressão não depende da existência ou inexistência de Deus na mente do opressor. O verdadeiro perigo, me parece, reside em qualquer sistema, seja ele religioso, político, ideológico ou mesmo um ateísmo transformado em dogma de Estado, que reivindica o monopólio da verdade, que desumaniza aqueles que pensam diferente, que cria um nós virtuoso contra um eles perverso. É esse mecanismo de fechamento dogmático e de desumanização do outro que abre as portas para a intolerância e a violência. E isso, infelizmente, parece ser uma tentação humana que transcende a divisão entre crentes e não crentes. O antídoto é sempre o pensamento crítico, a humildade intelectual e a defesa intransigente das liberdades individuais, incluindo a de crer ou não crer. Resumindo minha perspectiva, então, a associação que frequentemente se faz entre ateísmo e violência estatal é fruto de uma confusão, às vezes intencional, às vezes por ignorância com regimes autoritários específicos que usaram a supressão da religião como ferramenta política, o tal ateísmo de Estado. Pause. Por outro lado, a existência de sociedades pacíficas, prósperas e livres com altos níveis de secularismo e ateísmo é uma realidade inegável. Elas demonstram que a ausência de domínio religioso na esfera pública não leva ao colapso moral ou social. Muito pelo contrário, parece correlacionada com maior bem-estar em diversos indicadores. E eu concluo reafirmando que, embora seja vital distinguir o ateísmo filosófico desses regimes autoritários brutais,
A noção de uma sociedade puramente ateia parece mais um construto teórico do que uma realidade observável ou talvez até alcançável, dada a complexidade da natureza humana. E mais importante, o ateísmo, quando sequestrado pela política e transformado em dogma imposto pelo Estado, carrega sim o potencial para a intolerância e a opressão, assim como qualquer sistema que se pretenda absoluto. Pause. Talvez o foco mais produtivo não seja sonhar com uma sociedade totalmente ateia, mas sim lutar por sociedades genuinamente seculares e pluralistas, que protejam a liberdade de consciência de todos os crentes, não crentes e os que transitam entre essas categorias e que mantenham uma vigilância constante contra qualquer forma de autoritarismo, venha ele de um altar ou de um comitê central. Parece que nosso ponto de concordância mais forte é nessa distinção crucial entre a descrença individual ou o secularismo estatal neutro e a imposição antirreligiosa por regimes totalitários. Onde talvez a gente continue a divergir é na avaliação da possibilidade real e da própria desejabilidade de uma sociedade onde o ateísmo se torne a norma quase universal, em contraste com um modelo secular que abraça e gerencia a pluralidade de visões de mundo. Exato. E essa tensão entre diferentes modelos e visões é o que torna a discussão rica. No fim das contas, o que essa análise nos mostra é a importância de examinar criticamente a relação intrincada entre sistemas de crença, ou a ausência deles, o exercício do poder político e os comportamentos sociais. É um chamado a desconfiar de qualquer discurso que reivindique o monopólio da virtude ou da verdade e a valorizar o pensamento crítico e a liberdade como antídotos permanentes contra o dogmatismo. O material que exploramos hoje certamente deixa muitas portas abertas para aprofundar a compreensão dessas dinâmicas complexas.